Em inúmeros vídeos, venho mostrando erros e mentiras que são veiculados em jornais, revistas, livros, televisão, rádio, etc. Hoje, neste vídeo, vou colocar na lata de lixo mais um erro, mais uma mentira veiculada em todo o Brasil acerca de Brasília, lugar onde moro hoje. Uma mentira, um erro. Vou derrubar e vou colocá-lo na lata de lixo. Veja, internauta, quando eu me sento aqui nesta cadeira, eu tenho um compromisso com a verdade, e apenas com a verdade. Eu sou um cara imparcial. Eu analiso as coisas com a lupa da imparcialidade. E só existe a verdade na imparcialidade. A verdade não tem compromisso com a parcialidade. Não tem. E cito aqui 3 exemplos de 3 culturas. Veja, 3 culturas. A religião, a primeira cultura, a religião. A segunda cultura, futebol. A terceira cultura, a política. Religião, futebol e política são 3 exemplos de culturas em que há excessivamente fanatismo e intolerância. Fanatismo e intolerância. Existe aí a parcialidade. Ora, se existe aí a parcialidade, então a verdade não está aí. A verdade não está na religião, nem no futebol e nem na política. Explico. Veja. Religião. Ora, existem inúmeras religiões, não é verdade? Inúmeras. O fiel cristão católico da Igreja Católica Apostólica Romana, ele aceita a sua igreja como a verdadeira. Tanto é que no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana está escrito: fora da igreja não há salvação. Mas que igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então o fiel, ele se prende, o fiel cristão católico romano, ele se prende à verdade que ele colocou na cabeça dele, que a igreja dele é a correta e as outras estão erradas. É assim. Ou seja, o fiel, ele é parcial. E se ele é parcial, então a verdade não está aí. Tanto é verdade que, quando alguém critica, faz uma crítica à história da igreja, aos dogmas, o fiel fica com raiva. Mesmo que aquela pessoa esteja dizendo a verdade, mas ele não aceita. Então, onde há parcialidade, é o que eu digo, não há a verdade. No futebol é a mesma coisa. O torcedor, ele ama o seu time. E ele fica cego por esse amor. Ele fica cego. Para ele não interessa a verdade. Não interessa você dizer que o time dele está ruim, que o time dele perdeu, mereceu perder, que ele não aceita. Ele vai dizer que o time perdeu o pênalti, que o juiz roubou contra o time dele. É assim. Por quê? Porque ele fica cego pelo amor. E ele é parcial. Ele não é imparcial. Portanto, a verdade também não está aí. Na política é a mesma coisa. O líder lá, os fiéis de um partido político, seja PT, PMDB, PSDB, PCdoB, etc., eles amam o partido que eles defendem. Não adianta você dizer que político tal é corrupto, que assalta os cofres da União, que ele não vai aceitar isso. Ele vai colocar na cabeça que aquilo ali, aquela conversa é fiada, que os membros do partido dele são pessoas maravilhosas, pessoas honestas, sabe? Pessoas de grande reputação. É assim. Por quê? Porque ele colocou na cabeça que o partido dele é o certo e que os outros não. Então a verdade não está aí também na política. Então a verdade, é o que eu digo, só está onde não há parcialidade. Ela só está na imparcialidade, que é o meu caso. Eu não pertenço a religião alguma, a igreja alguma. Ao contrário, não pertenço. Não sou torcedor de time algum. Adoro futebol, adoro futebol. Vejo futebol às quartas-feiras e aos domingos, mas não torço por time algum. Eu vejo futebol por ver, por gostar. E eu tenho condições de analisar um jogo, porque tenho condições melhores para analisar um jogo. Por quê? Porque eu sou imparcial. Eu não defendo o time A nem time B. Então eu vejo o futebol, o jogo, como ele é, na verdade, como ele foi. Quais as performances dos times que ali
se enfrentaram. É assim, verdade só existe na imparcialidade, que é o meu caso, e não na parcialidade, tá? Muito bem. Então, qual é a mentira, qual é o erro que se propaga contra Brasília em todo o Brasil? Qual é o erro? Ora, é aquele que diz que Brasília é uma terra de corruptos, de ladrões do dinheiro público. Essa é a grande inverdade, é a grande mentira. E essa mentira, ela é propagada em todos os lugares do Brasil. Em todos os lugares. Na televisão direto aí, ó. Qualquer coisinha, a Hebe Camargo sempre fala sobre Brasília é corrupta, né? Hebe Camargo. Você tem aí o Faustão, sempre faz uma gozação com Brasília, dizendo que Brasília é corrupta, né? É um lugar de gente corrupta. Que o Jô Soares, que é um cara inteligente, ao contrário de Faustão e da Hebe Camargo, o Jô Soares é um cara inteligente e culto. Pois bem, o Jô Soares de vez em quando ele também diz que Brasília é o lugar da corrupção, é uma terra de gente corrupta. Isso é uma grande mentira, é um grande erro, é uma grande ignorância. Ignorância do senhor Jô Soares, ignorância do Faustão, ignorância de Hebe Camargo e companhia. Pura ignorância. E é essa ignorância que eu vou aqui deixar bem clara. E vou explicar direitinho, de forma científica, matemática, de que essa aberração contra Brasília é uma pura ignorância. Ignorância de quem diz que Brasília é terra de corruptos. Ao contrário, os corruptos, em grande parte, em sua quase totalidade, não são de Brasília. E é o que eu vou explicar aqui agora. Pouca gente, amigo internauta, sabe disso. Infelizmente, o YouTube só me concede 15 minutos. E já se vão ali quase 10. Infelizmente, gostaria de ter 1 hora para explicar a você direitinho essa ignorância. Veja, vamos aqui. Olha a ignorância contra Brasília. Veja aqui. E eu não sou de Brasília, não. Eu sou do Ceará. Eu nasci em Sobral, morei em Fortaleza, morei em Sobral durante 19 anos e em Fortaleza morei mais 8. Tá? E depois eu vim para Brasília. Hoje estou aqui em Brasília. Não sou de Brasília, tá? Eu sou, como digo, eu sou um cara imparcial. Eu prezo pela verdade, tá? Então veja a mentira das pessoas, da quase totalidade do povo brasileiro que diz que Brasília é terra de gente corrupta. Ao contrário, os corruptos vêm de lá, de fora, e não daqui. Veja, vamos aqui. Congresso Nacional. Todo mundo diz lá, todo mundo diz que o Congresso Nacional é corrupto. Vamos aqui. Congresso Nacional, tudo bem. O Congresso Nacional, olha, internauta, pouca gente sabe disso. Não sabe sequer a composição do Congresso Nacional. Vamos aqui, veja a idiotice. Congresso Nacional. O Congresso Nacional se compõe por dois órgãos. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Correto? Câmara dos Deputados e o Senado. Muito bem. Vamos ver se é verdade que Brasília é terra de gente corrupta. Vamos ver. O Senado Federal. O Senado Federal tem, hoje, Senado Federal, 81 senadores. 81 senadores, tá? Correto? Muito bem. 81 senadores. Agora eu pergunto, esses 81 senadores são de Brasília? São do Distrito Federal? Não! Aí está o erro. Veja, cada unidade da federação, cada estado tem no Senado Federal 3 senadores, tá? Cada estado do Brasil, cada estado. E o Distrito Federal aqui, Brasília, também tem 3 senadores. Então são 3 por 3. São Paulo tem 3 senadores, Brasília, Distrito Federal, 3 senadores, Ceará, 3 senadores, tá? Então, muito bem, são 81 senadores. Ora, do Distrito Federal, no Senado, temos 3 senadores. 3, apenas 3. Ora, 81 menos 3, vai dar o que aqui? 81 menos 3, vai dar 78, não é? 78. Veja, 78 senadores, a quase totalidade do Senado Federal. 78 senadores não moram no Distrito Federal, não são de Brasília.
Ou seja, são dos estados brasileiros. Ora, apenas 13 senadores são do Distrito Federal, são de Brasília. Logo, uma pessoa inteligente, olhando essa matemática, vai dizer que, ora, se há apenas 3 senadores do Distrito Federal no Senado Federal, é óbvio que se houver ladrão aqui, não é do Distrito Federal. Ou se for, é um número reduzidíssimo. A grande massa de senadores, 78, vem de fora de Brasília, fora do Distrito Federal. Então, se há corrupção aqui, ela está aqui, ó, nos 78 senadores que vêm de fora e não que pertencem ao Distrito Federal, a Brasília. É simples. Basta uma pessoa inteligente ver essa matemática para provar que, se o Senado Federal é corrupto, essa corrupção não se deve aos senadores de Brasília, porque a maioria, a quase totalidade, é de fora. 78 senadores no Senado, apenas 3 de Brasília, do Distrito Federal. E com a Câmara dos Deputados é pior ainda a situação. Veja, na Câmara dos Deputados há 513 deputados federais, 513. Ora, como é isso a composição? Ora, diz a Constituição Federal que cada unidade da federação não pode ter menos de 8 deputados, menos. E nem mais deputados do que o número 70. É de 8 a 70. Ó, cada unidade da federação deve ter no mínimo 8 deputados e no máximo 70 deputados. Ora, o Distrito Federal, Brasília, na Câmara dos Deputados, tem apenas 8 deputados só, aqui de Brasília, só 8. São Paulo, o estado de São Paulo, tem hoje na Câmara dos Deputados 70 deputados federais. Ora, quem é inteligente e vê isso aqui, vê essa matemática, vai dizer o seguinte, ora, se a Câmara dos Deputados é corrupta, ora, isso não se deve, obviamente, a Brasília, que tem apenas 8 deputados. E olha São Paulo, o estado de São Paulo tem 70 deputados. 70. E veja bem, você tem 513 deputados, não é? 513 menos 8 de Brasília. Ora, vai dar o total de quê aqui? De 505. Veja, na Câmara dos Deputados há apenas 8 deputados federais de Brasília, do Distrito Federal. E deputados federais que vêm dos outros estados são 505. 505 deputados federais que vêm dos outros estados, que não são de Brasília, do Distrito Federal. De Brasília, apenas 8. Então, diante de uma matemática dessa, como é que eu posso dizer que a culpa da corrupção é de Brasília? Ao contrário, se há corrupção na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ela vem dos outros estados. Vem de São Paulo, principalmente, o maior colégio eleitoral do Brasil. Aí está o exemplo, amigo internauta. A verdade, Brasília tem a sua corrupção aqui interna. Poder executivo, poder legislativo aqui interno. Mas em relação aqui, ó, Congresso Nacional, é pura idiotice de apresentadores de televisão bobos que ficam falando bobagens. Eles nem sabem isso aqui, eles nem conhecem a verdade aqui, ó. Senado Federal, só há apenas 3 senadores do Distrito Federal. O resto vem de fora, meu amigo. Vem de fora. Câmara dos Deputados, 513 deputados, apenas 8 são de Brasília, do Distrito Federal. O resto vem de fora dos estados. Então, aí sim, se há ladrões, eles, em sua quase totalidade, vêm dos outros estados. Não são crias do Distrito Federal, não são crias de Brasília. Eis a verdade. Você está sendo enganado, amigo internauta. Eis a verdade.